E aí, pessoal, vamos mergulhar fundo na nova lei de improbidade administrativa. A ideia aqui é criar um guia direto ao ponto, esquematizado, com foco total naquilo que as bancas de concurso vão cobrar. Sem enrolação, vamos ao que interessa. A pergunta de R$ 1 milhão, a que todo mundo que estuda para concurso está se fazendo, é exatamente essa, né? O que foi que mudou de verdade na lei? E, principalmente, como é que isso vai aparecer na hora da prova? É para responder isso que estamos aqui. Para facilitar a nossa vida, a gente organizou tudo em 5 grandes blocos. Vamos começar pela base de tudo, o conceito de improbidade. Depois, a gente vê quem pode ser réu nessa história. Na sequência, vamos analisar os 3 tipos de atos, as punições para cada um e fechar com o ouro dos concursos, processo e os prazos de prescrição. Ok, então vamos começar pelo começo. A maior de todas as mudanças, o ponto central da nova lei, está na própria definição do que é um ato de improbidade. E, no fim das contas, tudo gira em torno de uma palavrinha. E aqui está o pulo do gato, a definição específica de dolo. É aqui que o jogo muda completamente. Não basta mais o agente público simplesmente ter agido de forma voluntária. Agora, a lei exige a prova da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Ou seja, tem que ficar clara a má-fé, a intenção, o que torna a acusação bem mais complexa. E a consequência direta disso é o que está aqui na tela. Acabou a improbidade por culpa. Negligência, imprudência, imperícia, nada disso configura mais improbidade administrativa. Essa foi uma mudança gigantesca e, podem apostar, é um tema quente, com presença garantida nas provas. Beleza, entendido que é improbidade. Vamos ver agora quem pode de fato sentar no banco dos réus. E olha, o leque de pessoas é bem grande. Então, quem pode ser responsabilizado? Primeiro, o agente público, num conceito super amplo que vai de um ministro de Estado ao mesário voluntário. Segundo, o particular, seja uma pessoa física ou uma empresa que de alguma forma participou dolosamente do ato. E por fim, até mesmo os herdeiros. Mas atenção ao detalhe, eles respondem só pela reparação do dano e até o limite do que receberam de herança. Agora sim chegamos no coração da matéria. A lei classifica os atos de improbidade em 3 grandes categorias. É fundamental conhecer bem cada uma delas. O primeiro grupo é o de enriquecimento ilícito. Aqui a lógica é clara. É o agente público usando o cargo para botar dinheiro indevido no bolso. Pensa no clássico recebimento de propina ou no uso de um veículo oficial para resolver um problema pessoal. Isso é enriquecimento ilícito. O segundo tipo de ato é o que causa prejuízo ao erário. E a expressão mágica aqui é perda efetiva e comprovada. Não adianta achar que teve prejuízo, ele precisa ser real, concreto, demonstrado nos autos. Um exemplo clássico é fraudar uma licitação e acabar contratando um serviço por um preço superfaturado. E a terceira categoria, essa envolve a violação dos princípios da administração pública. Mas muito cuidado aqui, porque a nova lei trouxe um requisito a mais que é crucial. Não basta mais só violar um princípio. Tem que ser provado que o agente fez isso com a finalidade específica de obter algum benefício indevido para si ou para outra pessoa. Certo, já vimos os atos. Agora vamos falar das consequências. O que acontece quando alguém é condenado? As sanções, ou seja, as penas, são pesadas e variam bastante conforme a gravidade do que foi feito. Essa tabela aqui é para salvar e consultar sempre. É um mapa perfeito. Ela mostra para cada tipo de ato quais são as penas máximas. Dá para ver que o enriquecimento ilícito continua sendo mais grave. Mas o detalhe que as bancas vão amar cobrar é este aqui. A violação aos princípios não gera mais suspensão dos direitos políticos. Isso é importantíssimo. E tem mais um ponto processual que não dá para esquecer. As penas mais duras, como perder o cargo público ou ter os direitos políticos suspensos, só podem ser aplicadas depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso da decisão. Para fechar nosso guia, vamos para 2 assuntos que são a cara da prova: o passo a passo do processo e, principalmente, as novas regras de prescrição. Prescrição é aquele tema que, se a gente não dominar, a questão já era. Bom, o rito do processo deu uma simplificada. Agora, só o Ministério Público pode propor a ação. Uma vez proposta, o réu é citado e tem 30 dias para apresentar a defesa. E fiquem de olho nessa novidade, a possibilidade de um acordo de não percepção cível, que é uma espécie de negociação para resolver o caso sem ir até uma sentença final.
Mas e o tempo? O Estado tem todo o tempo do mundo para punir? Claro que não. E as regras de prescrição mudaram da água para o vinho. Isso aqui é um prato cheio para o examinador de concurso. O novo prazo geral, a regra, é esse número aí, 8 anos. O tempo começa a contar da data em que o ato de improbidade aconteceu. Esse número tem que estar na cabeça. Só que esse cronômetro de 8 anos não corre direto, sem parar. A lei criou alguns marcos que interrompem a contagem e fazem o prazo começar do zero. Os principais são o início da ação e a publicação de cada decisão condenatória no processo. E aí entra a tal da prescrição intercorrente. O nome assusta, mas a ideia é simples. É basicamente uma penalidade pela demora excessiva dentro do processo. Se entre um daqueles marcos de interrupção e o próximo, o processo ficar parado por muito tempo, o Estado perde o direito de punir. E muito tempo aqui significa metade do prazo geral, ou seja, 4 anos. Então, para a gente resumir e não ter mais dúvidas sobre prazos, os 3 números mágicos que precisam ser levados para a prova são 8 anos da prescrição geral, 4 anos da prescrição intercorrente e 30 dias para o réu apresentar a defesa. Anotado? E a gente encerra com uma provocação para pensar. Com todas essas mudanças, especialmente a exigência do dolo específico e as novas regras de prescrição, a lei se tornou uma ferramenta mais eficaz contra a corrupção ou, na prática, acabou criando uma proteção maior para o gestor público? Esse é o debate que está rolando agora e que, com certeza, vai inspirar muitas questões por aí.